Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero convidar você para mais 5 minutos de história. Hoje nós vamos conversar sobre a Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício. Talvez você já tenha ouvido falar que durante o período medieval aconteceu o que chamamos de caça às bruxas. As mulheres foram acusadas de feitiçaria e duramente reprimidas, caçadas, torturadas e mortas. O que muitas pessoas não sabem é que a Inquisição, organismo criado pela Igreja Católica, não só tinha como alvo as mulheres acusadas de bruxaria, mas também os hereges e os judeus. A Inquisição, ela tem as suas raízes no século XII, quando o imperador Frederico Barba-Ruiva pediu autorização do Papa para fazer uma caça aos hereges. E o que é um herege? Já ouviu essa palavra? Os hereges são aquelas pessoas que faziam escolhas religiosas ou dogmáticas diferentes daquelas apontadas pelo Papa. Lembrando que o Papa é a autoridade eclesiástica mais importante da Igreja Católica. E por essa razão, caçar hereges se transformou não só numa manobra política, mas também em algo bastante lucrativo para a Igreja. A Igreja Católica, ela vai instituir a Inquisição através de uma bula papal do Papa Gregório IX. A partir então do século XIII, a Inquisição se torna uma ferramenta importantíssima, não só para a Igreja Católica, mas também para os seus reis aliados, que assim podiam perpetrar caças, expurgos e assassinatos em massa em nome da religião. Mas você sabe exatamente como surgiu esse período da história? Nós sabemos que durante o período medieval, a Igreja Católica se tornou a instituição mais importante, principalmente pelo fato dela ter sido responsável pela criação da unidade cristã ou criação da Europa medieval. O que nós também sabemos é que a igreja ela vai ter um poder muito forte que vai ser, de certa forma, justificado pelo seu papel dentro da própria sociedade. E por essa razão, ela se torna, então, um agente regulador da mesma, contando com o apoio das monarquias e da nobreza. A Inquisição, ela não só criou uma instituição, um tribunal, mas também criou um grupo de pessoas que estavam associadas a esse tribunal. Nesse caso, era muito importante a participação das pessoas, principalmente no que hoje nós chamamos de criação de boatos. Qualquer boato era recebido com bastante crença e pessoas inocentes, comunidades inocentes, acabavam sendo procuradas pelos agentes da igreja, os familiares, e então abria-se um processo contra aquela pessoa ou aquela comunidade. Durante o período da Inquisição, uma prática muito comum para tirar as confissões das pessoas era a tortura. Além da tortura, havia também seríssimas violações aos direitos humanos, principalmente o fato de existirem julgamentos sumários baseados apenas na opinião de testemunhas, que nem sempre eram idôneas. Um aspecto também que é importante a gente lembrar é que a Inquisição ela conheceu seu auge nos países ibéricos, principalmente na Espanha, a partir do século XV, quando os reis católicos Isabel e Fernando subiram ao trono. A Inquisição ela foi responsável também pela perseguição aos judeus dentro do território português e espanhol. Os judeus, conhecidos como sefarditas, tiveram que fugir, ainda no século XVI, para as suas colônias, chegando então para o Brasil, que recebeu bastante judeus e cristãos novos durante o período colonial. A Inquisição ela se tornou um dos capítulos mais terríveis da história da humanidade, principalmente por violar os direitos de mulheres, de comunidades agrícolas, mas principalmente por ser a base da intolerância religiosa e do preconceito.
O Malleus Maleficarium, o martelo das feiticeiras, é uma evidência de que o pensamento de extermínio era sistematizado e, por essa razão, deve ser estudado e combatido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lhe aguardo para o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau!